Saudamos a tua paz, Senhor. Ficar de pé abençoado, dá início com a oração. Bendito Deus, Pai Santo e Justo, Criador dos céus e da terra. Nesta manhã estamos aqui, Senhor, para cultuar, exaltar o teu santo e excelso nome. Deus amado e santo, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, ricamente seus passos com bênçãos celestiais. Deus, teus filhos que vão ouvir a tua palavra através, Senhor, das redes sociais, abençoa também. Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. Deus, abençoa cada um que está passando momentos difíceis, que tu possa solucionar todos os problemas, curar as enfermidades, porque tu és Deus. Ó meu Pai, abençoa, Senhor, o teu filho que vai trazer, Senhor, a explanação da palavra. Usa com a sabedoria e a graça do teu Espírito Santo mais e mais. Também, Senhor, que nós possamos aprender através da tua palavra, através do teu Filho. Deus amado e santo, abençoa os louvores. Toma esse trabalho em tuas mãos, acampando o teu exército celestial ao nosso redor, nos dando graça e virtude do céu. Porque eu te peço as bênçãos, em nome de Jesus, teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Vamos ouvir a irmã Raimunda louvando ao Senhor, juntamente com toda a igreja. E vocês também em casa. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? O hino de número 141. Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá fico
novo morto, velho eu, lá meu espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. A igreja pode pedir, porque eu não sei os outros dois. Glória a Deus. Hino de número 29. Oh, que precioso sangue meu Senhor verteu, quando para resgatar-nos padeceu. Oh, que precioso sangue, sangue Jesus, que por nós foi derramado sobre a cruz. Oh, que precioso sangue, sangue remidor, sim, com este nos remiste, Redentor. Oh, que precioso sangue, sangue expiador, eis o que da pena livra o malfeitor. Oh, que precioso sangue purificador, que de toda mancha lava o pecador. Oh, que precioso sangue fala-nos de paz, quanto a lei exige satisfaz. Oh, que precioso sangue, por ele entrarei, sem receio na presença do meu Rei. Oh, que precioso sangue do bom Salvador, hoje a todos manifesta o seu amor. Glória a Deus. 113. Glória a Deus. Aleluia. Dia a dia vem guiar-me, meu Jesus e meu Senhor. Não sou meu, pois me compraste com teu sangue redentor. Quero a ti viver unido pela vida até ao fim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim, que se torne assim verdade, não mais eu, mas Cristo em mim. Cada instante vem guiar-me, ó celeste diretor. Já fizeste em mim morada, tu és meu dominador. Ó, transforma minha vida,
posso, confiando em teu poder. Sem maior intimidade, para mim possível for. Quero mais ser atraído a ti, Deus Salvador, a que fique em ti morando, meu secreto pavilhão, escondido inteiramente em ti, minha salvação, escondido inteiramente em ti, minha salvação. Agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, o protocolo tá bom, né, irmão? Ficar de pé. Você de casa, se te reviste a lição 10. Se quiser acompanhar a leitura bíblica em classe, Mateus 7, versículo 28 ao 29. Mateus 7, versículo 28 ao 29. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 13, o 1, versículo 1, Atos 13, 1, pode ir marcando aí. E livro de Romanos 12, 6, 7. São 4 livros. E Tiago, capítulo 3, e o versículo 1. Lição 10, 6 de junho de 2021. O ministério do mestre ou doutor. Mestre ou doutor. O textuário diz: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação no ensino. Romanos 12, 6, 7. Verdade e prática diz: os vocacionados. Não é todo mundo que tem a vocação de exercer algum ministério, não é isso? Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por eles chamados para edificar a igreja de Cristo. Vamos para a leitura. Mateus 7, 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, versículo 1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Só os capacitados aqui, né, irmão, na letra? Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino.
Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Misericórdia. Entenderam aí, né? Esse versículo vou deixar o professor Edivaldo hoje, né? Mas ele é nosso pastor também. Ministrar esse versículo aqui. Essa oração. Bendito Deus, Pai Santo e Justo, Criador dos céus e da terra, mais uma vez elevamos minha voz a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor. Dando graça, poder, Senhor. Que haja dedicação no ensino e também na aprendizagem. Deus amado e santo, ouve e atende os altos céus. Te peço as bênçãos em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Oi. A paz do Senhor para todos, irmãos. Glória a Deus, né? Feita a leitura bíblica em classe, em alguns textos do Novo Testamento, hoje, nesse dia, nós estamos na lição de número 10. Hoje é 6 de junho, né? 2021. Cujo tema, nós vamos falar sobre o que nessa manhã? Ministério de mestre ou doutor. Nós vamos encerrar aqui os 5 dons ministeriais, que começou com, inicialmente, quem lembra? O apóstolo, segundo, profeta, terceiro foi evangelista, quarta foi na sessão passada o pastor, e hoje encerrando o ministério de mestre ou doutor. Então nós temos aí os textos, né, bíblicos, que nós vamos estar tratando hoje sobre esse assunto, e de forma, o comentário vai estar distribuído em 3 tópicos, né? Inicialmente trataremos sobre Cristo Jesus, todos os ministérios, ele é o pastor por excelência, apóstolo por excelência, profeta, evangelista, e agora ele é o mestre por excelência. Na segunda parte trataremos sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, né? Como a igreja do primeiro século ministrou a questão do ensino. O terceiro, a importância do dom ministerial de mestre. Glória a Deus. Então nós vamos ver aqui a nossa introdução da revista, né? Os irmãos que têm a sua revista, tem aqui um texto que ele vai tratar que o ministério do ensino da palavra, ele é primordial, sem sombra de dúvida, né? Que uma igreja que não se dedica à questão de ensinar os seus próprios membros, né? Ela não vai estar apta para conhecer as suas próprias armas de defesa e de ataque, a palavra de Deus. Aí ele diz que é primordial para a igreja exercer esse discernimento no que tange ao tempo em que vive, né? Hoje, a nossa cultura, a nossa teologia, as filosofias, e porque são muitas questões que são levantadas, né? Esses aspectos culturais, nós precisamos rever isso segundo as Escrituras. Tão importante é a função do mestre na igreja que a Escritura declara o quanto ele deve se esforçar intelectualmente. O texto lido que o irmão Francisco Silva disse que quem ensina tem que se dedicar ao ensino. Então isso é a parte, né, nós vamos ver a questão da leitura,
da dedicação a esse ministério. É um ministério que tem que se esforçar-se intelectualmente para exercer essa nobre tarefa, certo? Se vocês quiserem ter uma referência bíblica, nós citamos Romanos 12, 7, mas 1 Timóteo 4, 13, que ainda vai ser abordado na frente, diz que o mestre tem que meditar nas palavras de Deus, tem que se ocupar nelas, para que o seu aproveitamento seja manifesto a todos, né? Esse é um conselho que Paulo deu ao jovem Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo de número 4, 1 Timóteo, quer dizer, verso de número 13, né? Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, certo? Então, uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha, né? Questão de preparar, de estar lendo, de estar... A gente vai ver que tem toda... Às vezes a gente vai pegar um texto da Bíblia, né? E a gente encontra dificuldade, a gente vai lendo ali, vai orando, e de repente pega também outros livros. Paulo vai citar isso aí lá na frente, nessa revista nós vamos ver. A questão da leitura é importante para quem leciona, né? Para quem ministra. Então, dado essa introdução, né, sobre a importância da parte de orientação, do ensino, nós vamos falar sobre o Cristo, que é o mestre por excelência. Glória a Deus. Os irmãos localizando aí na sua revista, né, o mestre da Galileia, primeiro subtópico. A palavra de Deus diz em Mateus 4, 23, né, que Cristo, quando começou o seu ministério, não foi só pregação, não foi só essa questão de operar milagre, mas, sobretudo, parece que a palavra mestre, né, ela é conhecido, Jesus é chamado de mestre por mais de 40 vezes no Novo Testamento. Então, ele foi o mestre da Galileia. Veja o que está escrito em Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, certo? Então, o ministério do ensino foi também primordial dentro do ministério de Jesus. Então, Jesus, ele não era só essa questão da pregação, mas também tinha o ensino da palavra, né? E é de fato que nós precisamos aprender, né, com Jesus, né? Jesus diz: aprendei de mim, que ele é manso e humilde de coração. Então, ele repassou vários ensinamentos nas sinagogas, onde ele ia passando na Galileia, que foi conhecido como esse mestre da Galileia. Aí, seguindo adiante, nesse ponto 1, no ministério terreno, né, Jesus começou aos 30 anos, passou mais de 3 anos no seu ministério terreno. Então, os seus sermões, né, suas pregações, seus ensinos, seus discursos, eram inflamados pelo amor às pessoas. Então, quando Jesus terminou o Sermão do Monte, vocês viram aí como foi a reação das pessoas, em Mateus, que foi lido, 7, versículo 28. Quando ele conclui o discurso, no 28, glória a Deus, o que é a reação da multidão? Qual é a reação da multidão diante do discurso do Mestre Jesus? Admiração da sua doutrina, porquanto os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Então, os escribas, o pessoal lá daquela época dos religiosos, né, eles ensinavam muito bem a palavra de Deus, né? Só que tinha um detalhe: por que Jesus ensinava com o que tem da autoridade? Porque o discurso de Jesus era o mais simples, não era muito cheio de, né? Jesus utilizava
a verdadeira linguagem do mestre, né? Ele utilizava um recurso da fala muito simples, né? Das questões, mas ao mesmo tempo profundo nos seus ensinamentos. Então, esse discurso de Jesus, tanto ele tinha a correta doutrina, como Jesus em si viveu na sua praticidade. Diferente dos fariseus e doutores da lei, que tem até aquele questão, né? Que ele faz, assim, faça o que eles estão falando, mas não façam o que eles estão fazendo, né? A fala dele era excelente, mas a postura, a questão da praticidade fugia do discurso. E de Jesus não foi dessa forma, né? Ele ensinava com autoridade, chamando a atenção de tantas as autoridades religiosas daquela época. É o mestre por excelência. Então, seguindo avante, a verdade de Deus, né, através de Cristo, emanava da pessoa de Jesus, né? Ele propagava não mentiras, porque há determinadas pessoas que se autodeclaram mestres, doutores da lei, que propagam inverdades, né? Propagam heresias, propagam até como se fosse verdade. E é por isso que é importante você estar sendo ensinado pela palavra de Deus, para você não cair com essas heresias que se promovem no meio atual. No tempo de Jesus já tinha, imagine hoje, né? Hoje que essa divulgação da mentira como se fosse verdade se tornou mais aberto. E nós precisamos abrir os nossos olhos para aprender de Jesus, para não sermos conduzidos por tais falsos ensinos, né? Concluindo aqui nesse tópico 1, a pessoa que ouvia Jesus, as pessoas que ouvem a palavra de Cristo, né? Elas têm duas reações, duas opções. Primeiro, a opção, ou vai amar a Cristo, e a segunda, ou vai detestá-lo, odiá-lo. Então, o discurso de Jesus, o seu ensinamento, né? Ele mostrava simplicidade, ele mostrava profundidade, ele falava com a linguagem simples, mas ao mesmo tempo um ensino profundo. E o que mais? As pessoas admiravam-se da sua doutrina, porque ele não ensinava como os outros, né? Eles tinham uma inspiração do alto, do céu, o Espírito Santo, como disse a palavra, né? Me ungiu, e as pessoas tinham uma reação, ou aceitava ou rejeitava. Ainda assim acontece, né? Ou nós aceitamos ou nós rejeitamos a palavra de Jesus, né? Através dos seus ensinamentos. Então era impossível ouvi-lo e ficar indiferente, né? Tem gente que tem aquele meio termo, né? Em cima do muro. Não, eu sou uma pessoa boa, piedosa, mas não quero aceitar Jesus, né? Então é assim, né? O irmão até falou no domingo passado sobre o jovem rico, que ele era muito piedoso, muito bondoso, mas faltava-lhes uma coisa: entregar todo o coração para Jesus. Então, tem gente que não quer aceitar, não quer entregar totalmente, né? Ele reconhece, mas ele, às vezes, fica assim, não desejoso de entregar totalmente a sua vida ao senhorio de Cristo. Então, é impossível ficar indiferente. Jesus transforma a consciência do acomodado, né? E aquietava o coração do perturbado. Pessoas que estavam atribuladas, pessoas que estavam acomodadas, Jesus despertava. Ele ainda hoje desperta e inquieta os nossos corações. Na verdade, aquieta, né, o coração daquela pessoa que está inquietado, atribulado de espírito. Essa é uma verdade, né? A Bíblia mostra como isso é uma verdade. No ministério de Jesus, até hoje, as pessoas atribuladas, inquietadas, ao se aproximar de Cristo, elas recebem uma palavra, né? Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Então, este é o mestre da Galileia, irmãos. Nós temos muito que aprender com Jesus, como o mestre da Galileia. Uma segunda parte do primeiro tópico
ele é, além de mestre da Galileia, como foi reconhecido, ele é oriundo do céu, ele é divino. Cristo é Deus, né? Cristo é Deus. Em visita a Jesus, né, nós vamos narrar aqui um fato muito importante. Obrigado. Que um mestre muito profundo no seu conhecimento teológico, por nome Nicodemos, altamente conhecedor, né? Até Jesus disse: tu és mestre e não conhece essas coisas, no seu diálogo, né? Jesus fez um diálogo, vocês irmãos conhecem João 3, né? De noite, ele foi ter um encontro com Jesus à noite, né? Não queria ser visto por ninguém, e ali ele fez algumas perguntas para Jesus. Isso está no capítulo 13, ele era príncipe dos judeus, e ele reconheceu Jesus como mestre, e disse: olha, Rabi, a palavra Rabi significa mestre, né? Nós reconhecemos, sabemos que és mestre da parte de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, Cristo foi reconhecido pelo mestre Nicodemos como um mestre divino. O que ele estava fazendo e anunciando era do alto, né? Aqui nós podemos ainda dizer que Nicodemos, né, foi educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas. Entendeu aí, né? Um homem tinha muita bagagem cultural, teológica, era um mestre por excelência, né? Mas reconheceu em Jesus um personagem fora do comum, alguém muito diferente do seu tempo. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for por ele. Está escrito assim? Eu li? João 3, versículos 1 e 2, do Evangelho de João. Esse mesmo Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, né? Ele afirmou que o Nazareno não podia fazer o que ele fazia se Deus não fosse com ele. Então Jesus é chamado de mestre. Aí está o registro, né? Cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. As pessoas, apesar de Jesus não ter participado de como Paulo, né? Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Não, Jesus não teve essa linha, mas ele, como muitas pessoas, né? Muitas vezes não foram a uma faculdade, né? Mas pessoas que se desenvolveram, que são, né, dentro do aspecto bíblico. Mas é importante, né, que nós possamos crescer no conhecimento. Mas muitas vezes a pessoa, como Jesus, né? Jesus recebeu do próprio Deus, né? Ele era o próprio Deus, ele veio como ministério e ele estava ali como homem exercendo o seu ministério, mas ele não era oriundo nenhuma daquelas escolas ali da época, né? Mas ele aprendeu. A questão é essa, que ele aprendeu. Aprendeu? Se ele nasceu como uma criança, ali normalmente o pai, a mãe conduziu. Aos 12 anos nós vemos ele ouvindo os mestres da sua época e indagando-os. Então, de certa forma, ele aprendeu dos próprios pais, dos professores daquela época, né? Porque aí, com os 12 anos, ele foi ali reconhecendo a sua missão, até que aos 30 anos ele se projetou, né, como um ministério que estava determinado para a sua vida, né? Então, é preciso aprender também, né? Preciso ter essa humildade de aprender. Então, o próprio Cristo aprendeu dos seus pais, aprendeu das escolas, né? Eu sei que um judeu, o pessoal fala até que Pedro era um homem que não tinha muitas letras, não tinha muitas letras no sentido acadêmico, mas todos aqueles homens, eles eram conhecedores das Escrituras, eles são conhecidos como o povo do livro. Era um povo que vivia assim, já tinha a prática da leitura, coisa que para nós aqui no Brasil, nós somos mais, claro que com raras exceções, mas a tendência nossa qual é?
Nós não temos essa cultura de ler. Tem preguiça de ler. Viu? Perguntar, irmão, você já conseguiu ler? Eu não consigo ler nada. Ler livro. Não consegue ler nenhum livro de um comentário bíblico, de uma biografia, de um missionário. Não consegue ler nada. Mal ler a Bíblia. Então, é uma cultura, a não leitura no nosso país. Diferente dos judeus que, eu estou dizendo com raras exceções, né? Tem gente que são consumidores da leitura, né? Mas a tendência da cultura em geral é, no caso dos judeus, que eles eram homens, pessoas da leitura, certo? Então Jesus, ele aprendeu e se tornou, no caso aí, né, com a inspiração que vinha do próprio Espírito, como mestre da Galileia, mestre divino. E outra coisa, o terceiro aspecto aqui dessa mensagem é que ele recebeu esse título, né? Ele foi reconhecido como mestre pelo ministério que ele exerceu de ensinamento e oriundo do céu, o ensinamento dele, né? Muito simples, ao mesmo tempo profundo. Agora, o terceiro aspecto aqui é que ele é um mestre da humildade. Se vocês lembram daquela passagem que ele mostrou isso, nós vamos observar aqui, ó. A fim de ensinar os discípulos acerca da lição da humildade, né? A fim de ensinar os discípulos. Lá em João 13, Jesus levantou-se da ceia, está escrito, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes externas, né, ali, e tomou uma toalha, cingiu-se, depois pôs água numa bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estavam cingidos. Aqui era uma função de uma pessoa, um servente, que tinha a orientação dos convidados chegar numa casa e lavava os pés das pessoas, né? Isso era uma função muito simples, mas veja bem, Cristo como mestre e Senhor, ele mostrou através dessa prática o que seria o discípulo de Jesus, que apesar de conhecer a verdade de Deus, ter um profundo conhecimento da palavra do Senhor, não poderia deixar a soberba lhe dominar. Não é assim? Isso assim acontece com muitos de nós, viu? O orgulho não pode dominar o coração do homem de Deus, da mulher de Deus. Vamos lá. Foi uma cena chocante para os judeus. A pergunta de Pedro, qual foi o que Pedro falou no versículo de número 6, do capítulo 13 de João? Quando ele se aproximou de Simão Pedro, ele disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Tu vai me lavar os meus pés? Pergunta de Pedro para Jesus. Era inimaginável um mestre curvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era um mestre e deu um exemplo aos discípulos, né? O Emanuel, capítulo 13, versículo 6, esse versículo que eu li sobre a réplica de Pedro, né? O Emanuel, que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. O Emanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas era o quê? Espírito e vida. Jesus disse, capítulo 6 de João, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o quê? Espírito e vida. Então, não era apenas um discurso, mas as palavras de Jesus eram espírito e vida, né?
Vocês estão lembrados daquela passagem que nós até pregamos aqui, no caminho de Emaús, quando Cristo trouxe todo aquele ensinamento do Velho Testamento para provar que era necessário que o Cristo padecesse essas coisas, e os corações daqueles discípulos foram aquecidos com o poder da palavra de Deus, porque as palavras de Jesus não é um mero discurso, é espírito e vida. Então, ele nos convida a fazer o mesmo. Aí nós temos João 13, né? Do 13 até o versículo de número 15. Olha o convite de Jesus para os discípulos. Depois que ele lavou os pés, que Pedro argumentou: tu vai me lavar os meus pés? Jesus disse: se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Então, aí, essa questão do lava-pés, né, era uma prática do Velho Testamento, lá no tempo dos judeus, né? E mostrando aí a humildade e o serviço de Jesus para os seus discípulos, né? Ele se colocou como servo para essa grande obra. Vou ler aqui, capítulo 13 de João, versículo 13 ao 15. Vós me chamais de mestre e Senhor. Dissestes bem, porque eu sou. Ele né? Ele foi reconhecido como mestre por Nicodemos. Ele exerceu o ministério de mestre na Galiléia. E agora ele está declarando: e eu sou. Vocês me chamam de mestre e Senhor. Vocês dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, né? Porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É claro que no contexto cultural, se você for aplicar isso hoje, né? A lição que fica é a lição da humildade e a lição do serviço, né? O irmão, como diz a Bíblia, servir uns aos outros, né? Servir as pessoas com amor, né? Então, a mensagem de Jesus para os discípulos era a lição da humildade. Então, o mestre, pelo conhecimento que tinha, não deixava nenhum orgulho preencher o seu coração, assim como deve acontecer conosco nos dias atuais. Não deixemos que a orgulho, né, por alguma determinada situação, então nós possamos servir as pessoas, servir uns aos outros. Então eu estou falando aqui do primeiro tópico, né? Jesus, o mestre por excelência. Ainda temos a segunda parte dessa aula. Vamos seguir avante? Qual seria a segunda parte? Nós estamos tratando de um ministério de mestre ou doutor. Vimos que esse ministério ele é exercido por Jesus, que é o mestre por excelência. Agora nós vamos falar sobre o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus. Primeiro século, no início da igreja, Jesus deu uma ordem. Não foi a ordem que ele deu. Mateus 28, 19 ao 20. Foi a ordem que Jesus deu. Não está na... Mas a ordem é o seguinte. Ensinasse... Ele dispôs que os discípulos ensinassem a todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Então, a missão do ensino, de transmitir conhecimento, é uma missão que Deus delegou, uma ordem de Jesus para a igreja. No primeiro século, só foi no primeiro século? Foi? Foi, né? Foi não. Por todas as eras. A ordem é: ide, pregai, ensinai, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando para que todas as nações possam guardar essas coisas, né? Então, o ensinamento tem que ser uma prática para toda a igreja, do tempo do primeiro século aos dias atuais. Bem, continuemos que o livro, além dessa ordem, né? Jesus foi assunto aos céus, e o livro de Atos vai registrar que os discípulos obedeceram, né, os apóstolos, a essa questão de cuidar dessa ordem de Jesus, dessa determinação de Jesus.
após a descida do Espírito Santo. Aí nós vamos ver Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 6, e vocês estão já bem conhecedores, né, daquela passagem bíblica, que os discípulos estavam ali no dia de Pentecoste, reunidos no mesmo lugar, mas na verdade eles estavam aguardando o quê? Aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, né? Ali eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram em outras línguas, houve um alvoroço naquela localidade, porque Jerusalém estava repleta de forasteiros que vinham de outras nações para participar daquelas festas, e eles ouviram com aquelas pessoas falar das grandezas de Deus. Então eles foram, o que significa isso? Alguns zombaram, diziam que os discípulos estavam embriagados. Aí Pedro vai abrir primeiro sermão, né? Primeira mensagem de Pedro, que está em Atos capítulo 2, versículo 14 ao 40. Do 14 ao 40, irmãos, você pode ler esse versículo, é o sermão, o conteúdo do sermão do apóstolo Pedro, o discurso de Pedro. Pedro toma a palavra e vai trazer aqui na essência, que o autor vai resumir aqui, eu vou dizer aqui para os irmãos. O discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Pedro vai fazer citações do Velho Testamento. Isso é o que aconteceu, é o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, até sobre os servos iriam profetizar. Então Pedro foi narrando o cumprimento das Escrituras, e ele vai trazendo, né, à tona toda. Aí ele vai mostrar a necessidade do homem, né, daquelas pessoas se converterem ao Evangelho de Cristo, porque Cristo, aí falar sobre a morte, sobre a ressurreição, vai dar todo o resumo, né, a doutrina apostólica naquele sermão. Então foi o primeiro sermão que vocês sabem que trouxe muitas vidas para o Evangelho, né? Então, continuemos aqui. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra, da igreja na palavra. Então a igreja tem que ser edificada em quê mesmo? Na palavra de Deus. O Senhor, né, Jesus, a palavra do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns dos seus servos com esse dom ministerial, que é mestre ou doutor. É uma capacitação, irmão. Esse dom é algo sobrenatural do Espírito Santo. Não significa, porém, que devemos descuidar da nossa formação, como nós falamos aqui, intelectual. Pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente o quê? Como é que você vai... O Paulo vai dizer assim: o que eu recebi do Senhor, isso é o que eu vos ensinei. Então ele aprendeu. Como é que você vai passar se você não aprendeu, né? Então é importante a questão de você ser discipulado. E o discipulado, o autor vai dizer assim, que é a vida toda, né? Você vai ter que sempre estar aprendendo. E é importante você sempre estar aprendendo, né? Você deixa de aprender, você acha que já sabe de tudo. Na verdade, você não sabe de tudo, não. Todo conhecimento pertence a Deus. Nem nós vamos saber de tudo, mas nós sabemos em partes, né? Em partes conhecemos. Então, o ensino das Escrituras na igreja do primeiro século, aquela igreja do Atos dos Apóstolos, nós já discorremos aqui sobre a ordem de Jesus, a aplicação do sermão de Pedro, que foi um verdadeiro ensinamento. Agora vamos para a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Como está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que significa isso? Perseverar na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos receberam diretamente de Cristo. Todos os sermões de Jesus, eles foram ali ensinamentos profundos sobre a vida, sobre a eternidade, sobre a salvação, ensinamentos sobre
a vida eterna, a condenação, a ressurreição, sobre o estilo de vida do cristão, sobre a maneira de como o cristão deveria viver, né? Assim está escrito a doutrina dos apóstolos. Então vamos continuar. Eles perseveravam nessa doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Além disso, acrescentava que em cada alma havia temor. Isso já estou no versículo 43, né? Do capítulo 2. E muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Então essa doutrina dos apóstolos é todo o conjunto dos ensinos de Cristo, ministrados por Jesus, né? Todos os ensinos de Cristo ministrados por eles, no caso, que eles receberam de Cristo, eles foram doutrinados, eles foram ensinados, discipulados, e agora receberam da parte de Deus a graça para ministrar para outras pessoas, né? Os ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral de novos crentes. Então não há outra fórmula do crescimento espiritual, né? O conhecimento bíblico, ele é uma das peças dessa questão do crescimento espiritual. Conhecimento da palavra de Deus. Não se pode ter crescimento sem conhecimento da palavra de Deus, né? Então é preciso a gente aprender sempre, ouvir, glória a Deus, e transmitir para discipular novos cristãos dentro dessa mesma quesito aqui, né? Que é essa doutrina sadia, a doutrina básica, a doutrina apostólica, oriunda do próprio Cristo. Então, essa doutrina era o conteúdo do ensino. O que deve ser ensinado, né? A igreja do primeiro século ministrou, e a igreja na atualidade, estamos aí com vários mestres, até pessoas doutores, mas veremos que muitas das vezes trazendo aquela teologia, né, essa teologia ela é chamada os liberais, né? Os liberais, eles têm até livros. Então, quando a pessoa for comprar um livro, tem que ter cuidado. Se a pessoa for ler um livro, aí tem lá um teólogo, que ele é um teólogozão liberal, né? Aí o irmão se baseia naquele teólogozão lá. Aí começa a querer ensinar na igreja. Aí não dá, né, irmão? Você não foi doutrinado desse tipo de teologia, de doutrina, não, né? E os liberais, eles estão, aos poucos, eles vão adentrando nos arraiais, começando pela questão acadêmica, né? Aí tem pessoas que já têm aqueles pensamentos formados, e são escritores, até pastores, e a teologia liberal, irmãos, é aquela que de certa forma aceita, né, algumas questões que a Bíblia denomina como pecado, mas eles acham que, em nome do amor, nós temos que aceitar, nós não podemos desprezar as pessoas, jamais. Nós temos que amar a todos, mas determinados comportamentos que você vê que não é certo, biblicamente, historicamente, e você aceitá-los como normais, e então nós precisamos não sermos doutrinados por tais ensinamentos que estão aos poucos enxertando aí, né, em muitas comunidades cristãs, evangélicas, certo? Então, é preciso ficar no básico, a doutrina bíblica, a doutrina da santidade, a doutrina cristã, tá certo? A doutrina dos apóstolos. Então, eu vou continuar aqui falando sobre ensinamentos persistentes. Ainda estou no segundo tópico, né? Falando sobre o ensino das escrituras na igreja do primeiro século. Ensinamentos persistentes. O que é persistente? A gente ensina aqui, tem que continuar persistindo, ensinando, continuando, firme, porque é muita heresia, meu irmão. Os primeiros mestres das escrituras foram os integrantes do colégio apostólico, né? Você sabe, colégio apostólico, está lá os apóstolos. E o próprio, a leitura, né? Na igreja que estava em Antioquia da Síria, né? Havia alguns profetas e doutores, a saber,
Barnabé era o mestre, Simeão. Aqui já é uma geração após os apóstolos, né? Chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, né? Herodes o tetrarca. E também Saulo. Saulo foi chamado para ser um professor, um mestre na igreja de Antioquia. Ensinamentos persistentes. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, né? A gente até começou aqui fazendo esse trabalho dos nossos núcleos, né? Mas depois que proibiram tudo, reunião em tal lugar, a gente parou, né? Mas é importante essa questão dos ensinamentos. Falando aos anciãos em Éfeso, Paulo mostrou como uma verdadeira mestre que ensinava, ele ensinava publicamente nas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos o quê? Que era preciso se converter a Deus e ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Tem que se converter, irmão. Senão, o que adianta ter tanto conhecimento se não tem conversão, né? Paulo pregava a conversão a todos, religiosos e sábios, a necessidade da conversão. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Está escrito essa referência, né? Ele saía nas casas publicamente, pregando aos gregos a necessidade da conversão. Deus havia preparado homens para ensinar e levantou doutores, como eu li em Atos 13, versículo 1. O Pai Celestial, igualmente, deseja também hoje levantar mestres em sua igreja. Vivemos dias em que esse ministério nunca foi tão necessário. O ministério de ensinamento. Então, um conhecimento bíblico, né? Porque a gente sabe que a Bíblia foi escrita numa cultura lá diferente, teve a história. Então a gente vai conhecer bem, porque existe pessoas que manuseiam a Bíblia e elas são levadas a criar suas próprias heresias, como eu falei, né? E nós precisamos, como diz Oséias 4:6, que nós temos que o meu povo perece por falta do conhecimento. Então, dito isso, nós já vamos aqui avançando para a terceira parte. Vamos tentar aqui concluir aqui, né? O que diz a terceira parte, irmão, da revista? A importância. O que nós já vimos? Cristo foi o mestre por excelência. E o que ele repassou para o colégio apostólico foi ensinado as escrituras no primeiro século. Certo? Agora, por que é importante o dom ministerial de mestre? Vamos lá? Terceiro tópico. Uma necessidade urgente da igreja. Urgente? Por quê, irmão? Para o ministério do ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver os vocacionados, né? Pessoas que se dediquem, que receberam de Deus o chamado para ensinar na escola dominical, para ministrar no grupo discipulado, para ministrar em pequenos grupos, para ministrar a palavra do Senhor. Não são todas que reúnem informações, aí vai falar sobre questões teológicas, né? Que é a parte da exegéticas, né? Exegéticas, que são você fazer um conhecimento mais apurado das Escrituras, né? Conhecimento do contexto da época, para quem que Isaías profetizou, qual foi as pessoas ali, e tirar desse conhecimento o ensinamento para os dias atuais. Além do conhecimento exegético, conhecimento histórico e literários da Bíblia. A Bíblia tem várias figuras de linguagem, tem a mensagem, a questão da linguagem poética, a linguagem apocalíptica, a linguagem profética, a linguagem das narrativas, né, contando a história do povo.
Então, com tudo isso, aplicando-as com o que é necessário nos dias atuais. Isso é um serviço que custa muito preço, né? A gente se aprofundar mesmo. Então, Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que ele invista neles também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina o quê? Uma superficialidade bíblica e uma infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelos astúcia dos falsos mestres. Então, os falsos mestres, irmãos, já na época de Pedro, a Bíblia já mostra, né? Capítulo 2 de Pedro, né? 2 de Pedro, versículo 1. Eles promoviam suas heresias. E eles tanto tinham os falsos profetas, como nós já batemos aqui, e os falsos mestres. E Pedro diz: haverá falsos doutores ou mestres, doutores ou mestres. Eles introduzirão, sabe, sem querer querendo, né? Encobertamente, heresias de perdição. Heresias essas que negarão a Cristo. Tem ensinamentos que a gente, sem perceber, eles trazem muitas. Aqui no contexto de Pedro, eles negavam a divindade de Cristo, né? E hoje não é diferente, né? Hoje nós temos muitas heresias encobertas, adentrando, como nós falamos. E pode ver, voltando aqui para a questão da teologia liberal, todas essas igrejas que aderiram a esse movimento, como igrejas da Europa, eles foram igrejas avivadas, igrejas cheias do Espírito Santo. Mas sabe, quando a pessoa começa a ser dominada por uma heresia, elas começam a relaxar, elas acham que não precisam mais orar, não precisam mais buscar a Deus. E elas se tornam pessoas frias. E a igreja, irmão, sem a ação do Espírito Santo, é uma igreja morta, uma igreja sem vida. Então, isso é um momento que, encobertamente, a heresia vai adentrando. E se não houver um ensino para combater, né? Aí o que vai acontecer? Vai trazer sobre si mesmo repentina perdição. Até as pessoas vão se perderem ao longo do caminho cristão, né? Porque elas vão ouvir falsos mestres, e esses mestres, baseados em doutrinas heréticas, vão trazer as pessoas a um falso conhecimento, e a pessoa não vai ser baseada na verdade de Deus, que é Cristo. Então esse dom, ele é importante para a igreja, para amadurecer em todas as dimensões da vida cristã, né? E ao mesmo tempo desmascarar os falsos ensinos. O ensino tanto serve para crescimento do cristão, como desmascarar as heresias. Um texto bem conhecido, Efésios 4,14. Fala que nós não podemos ser meninos inconstantes. O que é um menino inconstante? Menino que não sabe o que quer, não tem firmeza, não tem maturidade. E esse tipo de comportamento, esse menino inconstante, ele é levado como diz a Bíblia, em roda por todo o vento de doutrina. Às vezes uma doutrina recheada de conceitos bíblicos, mas fomentada ali pelas heresias. Porque, inclusive, o próprio diabo usou as escrituras para querer que Jesus fizesse, tentou Jesus ao erro, né? Ele usou o quê? A palavra. E não é de admirar que os mestres da atualidade não vão se utilizar da Bíblia, só que aquela, né? Como eu falei, a Bíblia foi escrita para um determinado propósito. Há um contexto diferente. Há uma mensagem que o autor direcionou. Aí a pessoa vai interpretar de forma errada, com as suas, né, origens lá, e vai aplicá-las de forma errada. E aí vai trazer prejuízo.
Amém? Vamos lá, continuando aqui na importância do dom ministerial do mestre, né? É uma necessidade urgente da igreja, nós já vimos isso, tanto para o crescimento como para desmascarar os falsos ensinos ou falsos mestres. Nós temos ainda muita coisa aqui pela frente, né? Os irmãos estão falando sobre a importância do dom ministerial do mestre. Vimos aqui uma necessidade urgente da igreja, né? Toda a questão do ensino. Segundo aspecto, a responsabilidade de um discípulo contínuo. Então, vocês vão percebendo aqui que as pessoas entram no discipulado, né? Passa 2, 3 meses. Pronto, eu já estou discipulado. Estou formado. Nada, irmão. É a vida toda. Você tem que continuar aprendendo. Aprendendo de Jesus, aprendendo do Espírito Santo. Senão você vai ficar muito superficial. Aí vem aqueles irmãos com aquelas suas palavras bonitas, carregadas de heresia, aí você facilmente não vai combater, né? Estou dizendo que você vai brigar com ninguém, né? Você vai se posicionar. E o posicionamento é necessário, a questão do ensinamento, né? Da formação contínua. Vamos para a terceira parte do terceiro tópico, né? Requisitos necessários ao mestre. Quer dizer, está falando aqui do dom ministerial, né? Que são aqueles que são vocacionados, mas aquelas pessoas que foram chamadas para ensinar até numa escola bíblica de infantil, né? Nós estamos sem poder realizar, mas é necessário os seguintes quesitos. Primeiro tópico, qual é? Esse aqui é sem sombra de dúvida, né? Um salvo na pessoa de Cristo. É um primeiro requisito aqui necessário. Não pode ter dúvida quanto à sua própria salvação. Se a pessoa que vai ensinar não tem a certeza da sua própria, né, do que ele está falando, das palavras de Deus e da sua salvação, ele não vai produzir um bom ensino, né? Felizmente há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Só ensinam, mas não creem. Assim não há verdade nem firmeza nessas pessoas. Esse é um primeiro requisito. Salvo em Cristo. Segundo, é como eu falei, né, no decorrer da aula, a cultura da leitura. Qual é o segundo requisito? Hábito de ler. Aí o país que nós moramos aqui, o país chamado Brasil, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas leem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lermos? O hábito da leitura era levado a sério por Paulo, né? Paulo, eu cheguei a dizer aqui, medita nessas coisas, ocupa-te nelas, porque isso será o teu progresso, né? Aí lá, no finalzinho, né? Paulo diz, ó, traz a capa, traz os pergaminhos, né? Além da leitura bíblica, a leitura de bons livros é muito importante. Paulo demonstrou isso nessa referência que ele fez em 2 Timóteo 4:13, que eu posso ler aqui para os irmãos, para a gente analisar, né? Eu já li 1 Timóteo 4:13, mas essa parte do 2 Timóteo 4, versículo de número 13. Paulo estava lá em Roma, já preso. Ele vai dar o seguinte pedido: quando vieres, traz a capa que eu deixei em Troade, casa de Carpo, e os livros, falando dos livros, e principalmente os pergaminhos. Então ele trouxe, ele sabia que, né, Deus já tinha mostrado assim que a política lá de Roma ia julgar ele se escapou do primeiro julgamento, mas depois ele não conseguiu, mas ele queria se ocupar a sua mente.
Até existe uma lei aí, né, no país, né, que se um presidiário ler alguns livros, né, isso vai atenuar os seus dias de prisão, né? E realmente a pessoa não tem nada para fazer, fica só, né? Aí a leitura é um bom exercício, mas não é preciso a pessoa estar presa para se despertar para a leitura, não. É preciso se despertar para a leitura já agora. Não, pastor, é porque a minha vida é muito... realmente a gente não tem muito tempo, não. Mas se a gente fizesse uma disciplina da leitura, né, podemos pegar assim um livro, né, a Bíblia não pode deixar de ser lida, viu, irmãos? Muitas vezes, a tentação do pregador, você pega aqui um texto, o que esse texto está dizendo? Eu não vou logo ler aqui um comentário ou alguma coisa. Primeiro você tem que se basear no texto bíblico e pedir a Deus ali, aí depois você vai ver o que os outros autores disseram sobre aquela parte da Bíblia, aquele versículo. Tá certo? Então, o hábito de ler é um requisito para a questão do mestre. Terceiro não. A parte C do terceiro aspecto, os requisitos necessários ao mestre. Terceiro requisito é o preparo intelectual. Isso aqui é importante, né? Essa questão da preparação intelectual. Aí nós vamos continuar aqui dizendo que a Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando esse livro milenar, veremos que a cultura, o mundo da Bíblia são diferentes do nosso. Por isso o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, como as questões culturais, linguísticas, exegéticas e etc. Para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como a exposição da palavra de Deus. Então, um conhecimento mais profundo, né, dos textos, do tempo que foi escrito, da direção que o autor escreveu para aquelas pessoas, para nós não trazer aplicações e aí criarmos a superficialidade, né, e extrair coisas que Deus não falou, né? É preciso a gente conhecer mais o livro. Então, preparo intelectual, certo? Sob a inspiração divina. E além de tudo isso, os requisitos, deixa eu me lembrar aqui, um salvo em Cristo. Segundo, o hábito de ler. Terceiro, preparo intelectual. Um coração em chamas, isso aqui é importante. Um coração em chamas. Ele cita aqui um teólogo, Martin Lloyd Jones, dizia que a verdadeira pregação era uma teologia em fogo. É a vontade de Deus que o vocacionado ao ensino utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Que se juntar conhecimento com inspiração, conhecimento com a unção. Isso aqui é um casamento perfeito, viu, irmãos? Conhecimento com a unção. E precisamos alcançar as mentes e os corações de nossos dias. As mentes e os corações. As mentes, é a pessoa compreender, porque às vezes a pessoa acha que um ensinamento ele é muito monótono, né? Mas lá no tempo do Velho Testamento, as pessoas explicavam aquela reforma que houve lá com Esdras. As pessoas ficaram pela manhã sendo ensinadas ali, ponto a ponto, porque eles passaram muito tempo na Babilônia, né? E deveriam voltar aquelas lições na época do Velho Testamento. Então, é preciso alcançar as mentes e os corações de nossos dias também. Isso apenas será possível quando tivermos obreiros com a mente bem preparada, conectada com o coração em chamas e apaixonado por Jesus. Certo? Então, irmãos, importância do dom ministerial de mestre, né? O ministério de mestre, evidenciado por Jesus, mestre por excelência. Sempre devemos aprender dele.
aplicado à igreja do Novo Testamento. E hoje é importantíssimo esse exercício desse ministério. Então, sem mais, nós vamos ainda ouvir um louvor, né, da parte de Deus aí. Quem vai louvar Deus é o nosso irmão Duda. Duda, pode ser? Está com a garganta afinada? Tá não, ainda não? Ixi, rapaz. Então a irmã Raimunda vai continuar com o hino da harpa aqui. Então um hino avulso, a irmã escolhe aí, conforme Deus lhe dirigir, agora. E tirou a oferta? Não, irmão. Os irmãos vão recolher a oferta da casa do Senhor, os dízimos. E depois estaremos encerrando uma oração esta manhã aqui na Escola Bíblica Dominical. Pode vir, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Hino de número 394. Glória a Deus. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para Deus, Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te console então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolarás. Esquecerás teus litares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Estamos aí já encerrando, né, nossa escola bíblica dominical. Hoje à noite, 18 horas, teremos nosso culto de celebração aqui na congregação. Culto presencial, certo? E transmitido também pela página do Facebook. Nós teremos aí, né, no próximo... Nós estamos já encerrando esse trimestre, né? Nós tem esse mês completo, né, mês de junho. Já tem 3 aulas, né? Acho que é 3 aulas, são 10. Próxima aula nós já vamos falar sobre outro assunto que é o presbítero, bispo ou ancião. Sempre está seguindo essa questão dos dons espirituais, ministeriais, né? Os dons de serviço. Então, louvamos a Deus pelos irmãos. Nós vamos concluir na manhã deste dia, né? Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, né? Vamos orar uns pelos outros, orar pela a obra de Deus, né? A congregação Alto da Paz. Os irmãos tiveram ontem ali no culto na casa do irmão Assílio, foi? Foi bom, né, lá? Glória a Deus. À noite, cantou aí, cantou? Só tocou. Certo. Oremos. Pai Santo e Justo, obrigado por essa manhã, através da Tua inspiração, do Teu Espírito que nos mostrou, Senhor, a importância do ensinamento, que a partir desta aula nós sejamos despertados para buscar ainda mais a leitura bíblica, para adotarmos um propósito de lermos bons livros, de, Senhor, sermos fortalecidos, crescermos em graça e em conhecimento. Abençoa a igreja local, os irmãos que participaram de forma presencial aqui, estão participando dessa oração, e aqueles irmãos que porventura estejam nas suas casas ainda, ó Senhor, online, ouvindo a mensagem que foi proferida no ensinamento da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor venha nos abençoar hoje à noite, também neste dia, nos abençoar com o culto do primeiro domingo do mês, Senhor, de junho, que a santa presença de Deus esteja sobre esta igreja, fortalecendo, ó Deus, aqueles que porventura estão enfermos, que o Senhor venha trazer restauração, cura, ó, traz fortalecimento também, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelas vidas dos teus servos, pela essa igreja. E agora, Pai, nós voltando para nossos lares, o Senhor nos deu um dia abençoado, protegendo, Senhor, cada vida, ó Deus, e abençoando os teus servos. Em nome do teu Filho amado, que o Senhor receba a nossa oração, a nossa adoração, e visite cada um daqueles amados irmãos dessa igreja, Pai, com a bênção de Deus, com a proteção do Senhor, e livra-nos do mal, em nome de Jesus, é o que nós oramos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão com o seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, desde agora e para sempre, possamos dizer amém? Amém, irmãos. Pai do Senhor para todos.